Localizada em um ponto de transição, onde a Mata Atlântica e o Cerrado se encontram, a cidade de Salto de Pirapora guarda uma biodiversidade rica e uma história conectada à natureza. Aqui no nosso município, a gente tem o privilégio de estar entre dois biomas, que é Mata Atlântica e Cerrado. Por exemplo, aqui a gente tem uma espécie do cerrado que é o Araticum anão. Uma das características das plantas do cerrado é que elas não são de porte muito alto, mas porém elas têm umas raízes muito longas. Isso é de extrema importância para a conservação das águas, né? Conhecida também como a floresta invertida, né? Porque as raízes delas crescem mais do que a própria árvore. E elas têm uma importância muito grande na sustentação do solo, em toda a biodiversidade, né? E no coração dessa cidade, um lugar se tornou o guardião desse patrimônio natural. O Parque Olésio ele tem sua importância no contexto do próprio manancial onde ele está inserido, né? Então ele surgiu para proteger o rio Pirapora. O próprio nome da cidade carrega o que tem ali, que é o Salto, né? Então ali tem uma cachoeirinha, é bem bonito lá, vale a pena conhecer. E o parque ele veio com essa finalidade, né? De proteger o rio Pirapora, né? E evidentemente toda a biodiversidade que está ali associada, né? Ali é um trecho de floresta estacional semidecidual que tem influência da presença do rio, né? Então o que domina ali é uma mata ciliar. Ali é um ambiente que tem um vetor de pressão muito grande, que é o entorno, que é a cidade, a rodovia, né? Então o parque está encaixado nisso, né? Entre a rodovia João Leme e a cidade de Salto de Pirapora, né? Então você tem ali uma certa limitação para ter uma diversidade muito alta, né? Mas ainda assim, evidentemente, aquele ambiente é super importante para o contexto de onde ele está inserido, né? Principalmente em função da conservação do ambiente aquático, né? No plano de manejo, a gente fez um planejamento ali de conectividade, tá? Então a gente trabalhou ali com uma proposta de conectar o parque com o seu entorno, inclusive indo até a Flona de Ipanema. O futuro da biodiversidade está ligado a isso, né? Se o parque ficar isolado, não tem como. O parque ele vai futuramente perdendo força, né? E só vai ter ali pouquíssimas espécies, muitas exóticas e provavelmente pouco ou nenhuma fauna. Não tão próximos assim do centro da cidade, mas conectados pela mesma terra, os povos quilombolas em Salto de Pirapora preservam um conhecimento que vem de centenas de anos. Para eles, a natureza não é só um ambiente, mas é também uma fonte da sua arte, de expressão cultural e também de forma de vida. O quilombo ele é responsável pela preservação da natureza, né? E a natureza ela acaba dando a sustentabilidade para que o quilombo exista. Que traz a resistência do quilombo é a agricultura. A pessoa que está em cima daquela terra cultural tem que de viver dela. Nós consideramos os povos quilombolas, assim como os povos indígenas, os grandes responsáveis pela preservação. A gente sobrevive por causa da natureza, né? Então existe da nossa parte um interesse assim muito grande de preservar e continuar cultivando, né? A natureza, porque é dela que vem toda a nossa sustentabilidade e também os nossos dons também artísticos, né? E de sobrevivência. Comecei a trabalhar com palha de milho há 22 anos, quando eu vim para a comunidade, né? Aí eu fui descobrindo os recursos naturais que a gente tinha aqui na comunidade, que era a palha do milho, a fibra da bananeira. E aí eu comecei a trabalhar com esse material aqui, que é a fibra da bananeira. Essa trança aqui. Aí o de baixo aqui é a juta e os búzios. E o restante todo é a palha do milho. E a impressão botânica veio há uns 10 anos, mais ou menos, né? Quando, pensando na preservação e recuperação dos saberes ancestrais, aí eu descobri que antigamente o pessoal, os nossos ancestrais, eles trabalhavam com tintura, né? Eles usavam tinturas naturais para atingir os tecidos, né?
Através do meu trabalho, eu procuro passar para as pessoas o quanto é importante você preservar a natureza, né? Que você não consegue manter a cultura se você não preservar, né? E aí, por exemplo, dentro das comunidades quilombolas, a natureza ela está muito ligada com a cultura, né? Porque tudo que a gente desenvolve, o que os nossos ancestrais desenvolviam, era tudo muito ligado à cultura. Então é a questão das ervas, é a questão dos saberes ancestrais, né? Do alimento, de um benzimento, de um remédio. Então tudo isso tem muito a ver com a natureza, né? Então, assim, você saber preservar isso hoje é você dar continuidade aos saberes ancestrais. E como a gente preza muito quem veio antes, então é de nossa obrigação continuar mantendo essa preservação. Nós aprendemos com nosso pai. Plantava mandioca, plantava milho, plantava feijão, plantava tudo, plantava verdura também. Praticamente a subsistência dos nossos antepassados e do tempo que eu era moleque era mata. Nós ia catar rixicu, indaiá, tapicuru, tudo isso aí era subsistência. A gente amadurecia, a gente ia catar as frutas lá, era subsistência. A nossa mãe também, ela pescava também, né? E ela pegava peixe pra gente comer quando era moleque. Porque a nossa mãe cortou lenha de machado, ela cortava lenha de machado para ajudar o nosso pai. Só mãe que entrava na mata, pegava aquela guarana, trazia para casa, fazia refogado, nossa, que era uma delícia de bom. O tempo a gente vê por balanço do jeito que as nuvens estão andando, o jeito que muda o tempo, quando vai chover, quando não vai. A gente sabe por a lua também, quando a lua está bem de pé assim, tá marcando chuva. Quando ela tá bem direitinho assim, aí não vai chover. Dá o circo no sol também, e quando tem circo no sol é chuva. É uma roda em volta do sol. E na lua também faz. Faz também. Daí é seca. É seca. Que antes a gente plantava puxando enxada com aquele sol quente, esquentava mesmo. Mas para o clima de hoje é uma quentura que não é nem quentura, parece que o sol ele queima, né? O povo está passando mal com essa quentura mesmo. E diz que em determinados tempos, que cada ano que a temperatura vai subindo cada vez mais, né? Eu acho que foi muito desmatado, né? E aí quando desmata, agride a natureza cobra de um jeito ou do outro, ela cobra, né? Aí meia dúzia de pessoas agride ela, depois a população inteira paga, né? Que explorando a natureza eles ganham um monte de dinheiro, né? E até aí afeta as pessoas, os pequenos, né? Os pequenos que vai pagar no fim. Aí a gente já pescava bagrinho, pescava lambari aqui. Pescava. Agora, depois que eles passaram a máquina de esteira, derrubou toda a mata nativa aí para plantar calipe. Aí assolou, aí acabou. Eu acho que os órgãos públicos deviam apoiar mais os agricultores familiares pequenos, né? Não ficar muito só na conversa que faz e aí chega na hora de concluir, não conclui. O problema que atinge o campo e dificulta o trabalho também atinge e aquece as cidades. As cidades elas têm um potencial muito grande para formar ilhas de calor, né? Principalmente cidades pouco arborizadas, cidades que não têm áreas naturais dentro da sua, do seu ambiente, né, da sua matriz. No Brasil, em 2008, já tinha mais de 80% das pessoas morando nas cidades. Então, essa percepção que a gente tem da cidade está ficando cada vez mais quente, né, na verdade tem a ver com a mudança climática que está ocorrendo no contexto global. Preservar as áreas naturais, né, nos ambientes rurais é fundamental, é onde a gente tem a possibilidade de ter maiores áreas, né, preservadas. Mas a gente precisa trazer essa natureza também para dentro da cidade. A cidade ela é um ambiente cada vez menos arborizado, com poucas áreas naturais associadas, né? E essas transformações de clima que a gente está tendo no contexto global é o primeiro local que a gente reflete. A cidade fica quente. Não é só olhar para as áreas naturais preservadas nos ambientes fora da cidade, mas como trazer,
né, as áreas naturais, como a gente ter essas áreas naturais dentro da cidade também. O Olésio é um exemplo disso. Porque é um parque, né, natural municipal que se enquadra como uma unidade de conservação, né, e que está dentro da cidade. Né? No plano de manejo tem um mapa que mostra as ilhas de calor, né, na zona de amortecimento do parque, e mostra o papel do parque para atenuar essas ilhas de calor. Ali tem um programa, né, que envolve essa relação de pessoas com a unidade. Nesse sentido, ali se tem a ideia de se promover a educação ambiental, ali tem um potencial muito grande. É claro que quando a gente pensa em educação ambiental, vem a escola, né? Trazer a escola para dentro da unidade, mas levar a unidade para dentro da escola, né? Em feiras que possam acontecer dentro da cidade, Dia da Árvore, Dia do Meio Ambiente, né? Pegar esses marcos, né, da agenda ambiental que tem ao longo do ano, né? E tentar trabalhar com os bairros, trabalhar utilizando as praças, né, levar o parque para dentro da cidade, tudo aquilo que possa envolver sociedade e puder levar o nome do parque, Olésio, vai valer a pena. O importante é estar sensibilizado, né? E como que você vai estar atuando para transformação. Então não adianta nada, né? Se a gente tiver consciência e não estiver atuando para transformação. Se a gente não pertencer aos espaços naturais, entender o papel daquilo, né, a gente vai deixando de lado. Não está no meu dia a dia, não está na minha rotina, né, não faz parte da minha vida. Né? Então é importante para a conservação que a gente realmente se sensibilize. E acho que cada um pode contribuir um pouquinho, né? Preservando, cuidando daquilo que é o ar que a gente respira, né? A natureza é o nosso ar, é a nossa fonte de vida. Vamos cuidar do que é nosso, né? Porque dele depende a nossa vida, a natureza. Todas as coisas faz parte, né? E eu acho que traz benefício. Tem fica só a gente e a natureza, as árvores, conversando com as árvores.